Bom, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Como podem perceber, estou sem a blusa, o que significa que deu uma esquentada aqui em Uberlândia. E esquentou também o clima para as eleições de 2022. O Estadão promoveu um debate que acabou de acontecer e eu gravo este vídeo aqui ainda no calor de ter assistido e percebido esse encontro que eu considero muito importante e a gente não pode perder a chance de comentar. Afinal de contas, tivemos a participação de três que poderão participar o ano que vem das eleições: Ciro Gomes, Luiz Henrique Mandetta e Eduardo Leite. Antes da gente comentar as minhas impressões a respeito deste encontro, eu quero pedir a sua ajuda aqui no canal Politizando para que se inscreva, ative as notificações e, claro, se gostar, deixa o seu like e compartilha para que a gente amplie este nosso espaço, divulgando boas ideias e bons projetos. Bom, pessoal, ali nós tínhamos então a participação de um que já está, de certa forma, tranquilo dentro do seu partido, que é Ciro Gomes, pelo PDT, já é um pré-candidato, já está aí, digamos assim, aparecendo bem nas pesquisas. A última ele saiu com 16%, num cenário inclusive com o próprio Eduardo Leite concorrendo com ele. Está se firmando cada vez mais nessa posição de terceira via, tem uma militância muito disposta a levá-lo ao segundo turno, tem um bom projeto, enfim, tem experiência, tem histórico, tem currículo. Nós tivemos também a presença de Mandetta, como eu disse antes, ex-ministro da Saúde, foi deputado federal e alguém que está aí debatendo, tentando arrumar o seu espaço. Não aparece tão bem nas pesquisas. Nessa que eu citei aqui, ele aparece num cenário ali com 7%. E Eduardo Leite, que apareceu com 6%, nessa mesma pesquisa, Exame Ideia, que eu me refiro. Em outras aparece um pouco menos. E já foi prefeito, agora é governador do Rio Grande do Sul. E assim, se eu disse que a situação do Ciro é tranquila dentro do seu partido, Leite e Mandetta não posso dizer a mesma coisa. O DEM tem ali alguns conflitos internos, tem uma ala mais bolsonarista, como a do Onyx Lorenzoni, por exemplo, tem uma ala que defende inclusive um apoio ao Ciro já no primeiro turno, já tem uma parte que defende candidatura própria. Enfim, a gente vai ter que observar como ficará o DEM daqui até as eleições. A situação do Leite é ainda mais complicada, porque o PSDB tem 4 pessoas que estão assim lançadas como possíveis candidatos para o ano que vem e acontecerão ali em novembro, talvez, as prévias do partido. Nós temos então até agora Dória, Tasso Gereissati, Arthur Virgílio e o próprio Eduardo Leite, que disputarão essa vaga do PSDB. Há uma possibilidade, inclusive, isso foi cogitado em fevereiro, eu vou deixar aqui um link dessa especulação, de que o Leite poderia até sair do PSDB, tamanha é a sua disposição de concorrer à presidência. E aí cogitou-se a possibilidade dele ir para o PSD do Gilberto Kassab, que tem falado que o partido vai lançar candidato. Isso é o que ele tem dito, é claro, que pode ser que lance, pode ser que ele fale isso só para valorizar o espaço do partido numa eventual chapa de vice, e pode ser para o Lula, pode ser para o Ciro, pode ser para o Dória, enfim, o PSD é aquele tipo de partido que dialoga com todo mundo. E chegaram a cogitar o Leite na internet, coisa de militante, do Leite vice do Ciro. Olha, eu já tinha essa impressão de que é algo que não bate, não tem como. O Ciro já participou de uma outra live com o Leite, eu já tenho acompanhado alguma coisa dele na internet e hoje confirmou ainda mais. Na minha opinião, respeito quem pensa diferente, mas o Eduardo Leite é muito fraco. Se ele é muito fraco para ser vice do Ciro, imagine presidente. Olha, não dá. É muito jovem, talvez aprenda com o tempo, mas ele defende coisas que nem os economistas assim que defendiam o liberalismo com empolgação no passado defendem mais. É o chamado liberalismo primitivo, que a Marina Silva disse numa entrevista para Gabriela Prioli, que é da ideia da responsabilidade fiscal a qualquer custo. E o Leite, eu até brinquei no Twitter aqui agora, é o senhor responsabilidade fiscal. Falou disso praticamente em todas as intervenções dele. Então ele precisa dar um F5 e se atualizar, porque nem defensores do liberalismo de alguns anos atrás continuam defendendo isso hoje. Se a gente for assistir, por exemplo, Roda Viva, eu estou quase na metade aqui, do André Lara Rezende, ele foi muito duro, inclusive, com a bancada que tentava ali instigá-lo a defender essa questão de responsabilidade, e ele dizendo, olha, tudo bem, tem que ter responsabilidade,
mas já trazendo uma visão mais humana, uma visão de olhar para outras questões que não só essa responsabilidade, esse compromisso fiscal a qualquer custo e pouco se importando com o impacto disso na vida das pessoas. Então, há formas de ser responsável do ponto de vista fiscal sem que isso simplesmente trave o Brasil, como, por exemplo, o teto dos gastos. Essa PEC aí que realmente o Ciro foi ali, eu vou falar do Ciro em específico, e falou que não faz sentido e muita gente que defendeu há pouco tempo agora já percebeu que o Ciro na ocasião e boa parte da esquerda estavam certos, sendo contra o teto de gastos. O Leite defendeu a questão do meio ambiente, né, essa política mais responsável no trato ali com a natureza, tentando respeitá-la, que o mundo tem clamado por isso. Realmente, nesse ponto aqui, eu acho que os três tiveram uma convergência. Defendeu o fim da reeleição, de que não tentou se eleger prefeito e não pretende se candidatar a governador novamente. Se ele não for escolhido pelo PSDB, ou ele sai do partido ou vai tentar uma vaga ao Senado, será? Eu fiquei pensando nisso. O Mandetta foi relativamente bem, né, principalmente na área dele, que é a área da saúde. Ele chegou a brincar ali que o Ciro fica nessa obsessão por Projeto Nacional de Desenvolvimento de uma maneira muito bem-humorada. Foi muito interessante o debate, vale a pena assistir. E ele brincou que, enquanto esteve no Ministério, a obsessão dele era ciência, ciência, ciência. Realmente ele falava disso bastante na televisão e a gente gostava, né, quando ele aparecia para esclarecer, para orientar. Isso fez muita falta, eu acho, com a saída dele. Essa comunicação ficou bastante fragilizada. O Mandetta criticou a dependência do Brasil desses insumos externos, né, para coisas básicas na pandemia, criticou essa relação do governo com as vacinas, né, tanto negando as oferecidas pela Pfizer, quanto agora essa questão da Covaxin, esse escândalo, criticou, claro, a falta de seriedade do governo na pandemia. Ele chegou a ter um momento ali também bem engraçado, quando ele foi perguntar para o Ciro, ele falou, mas você já respondeu tudo que eu ia perguntar, o Ciro é danado e tal. A gente percebe que existe uma relação muito fraterna entre os dois, o que não aconteceu muito do Ciro com o próprio Leite. O Leite, quando foi falar de responsabilidade fiscal, deu meio que uma cutucada no Ciro, falando que isso aqui é uma coisa que para muitos é quase um palavrão. Claro, ele conhece o Ciro, sabe que o Ciro tem batido duro nessa ideia do teto de gastos, por exemplo. E para a gente falar aqui do Ciro e fechar o vídeo, o primeiro ponto que eu acho é que o Ciro ele foi se soltando ao longo do debate, ele precisa entrar mais solto. Claro, ali era um ambiente promovido pelo Estadão, você está num ambiente de presidenciáveis, mas eu percebo que ele precisa se soltar mais, porque não é só, digamos assim, assinantes do Estadão, que, enfim, que estão assistindo. Tem um público ali que está compartilhando no WhatsApp e tal, e não é porque você está diante de uma bancada mais qualificada do ponto de vista do pensamento político e com divergências econômicas que deve-se ter uma fala mais formal. E na metade para o fim ele foi se soltando mais, então eu acho que o Ciro precisa cuidar desse ponto, porque no debate de 2018, nos debates, a gente percebeu que ele chegava muito formal, cheio de não me toques e tal, e isso passa uma ideia para o eleitorado de alguém muito inteligente, muito intelectual e às vezes pode criar uma barreira. Então, nesses debates, aqui eu acho que foi um aquecimento importante, o Ciro precisa estar mais assim, ele citou uma hora a questão, a dona de casa que liga, não sabe, mas está pagando quase 40% de imposto no consumo. Beleza, isso é maravilhoso, porque ele está falando com o público. Então eu acho que esse ponto precisa ser ajustado, mas ele tocou ali em questões interessantes que ele tem repetido nas suas entrevistas, falou da importância do socorro às famílias endividadas, a questão do SPC vai sim ser uma tônica ainda mais importante para 2022 e agora o que foi zombado em 2018 não vai poder mais ser, porque o Ciro está explicando isso com mais frequência. O socorro importante às pequenas empresas também endividadas. Falou que tem um plano ali de levantar 3 trilhões em 10 anos, formado pela sua equipe econômica. De que não quer perder o equilíbrio fiscal. Ele até cita o seu próprio exemplo, não tem um dia de déficit. E aí, ele, que eu falo assim, defendeu na cara da freguesia ali o fim do teto de gastos, né? Isso é importante, porque, como eu disse já em outros momentos, não é porque o Ciro está diante de quem eventualmente defendeu o teto ou ainda defende que ele vai mudar o seu discurso. Tem que se ter coerência, como ele tem tido. E aí, quando o Mandetta fez uma pergunta para ele, que é a pergunta dos sonhos, que é a questão
da desindustrialização do Brasil. Aí o Ciro ficou muito à vontade, criticou a taxa de câmbio, que acaba desestimulando a própria produção interna e facilita a importação. Então ele fala que tem que ter um ajuste nesse ponto, assim como na política de juros, que acaba diminuindo a nossa competitividade. Aí ele cutuca de novo o Leite, dá uma risadinhazinha ali sobre essa questão de austeridade fiscal, reforça que é importante ter o equilíbrio, sim, mas há coisas que precisam ser revistas. Aí na réplica o Mandetta critica o que seria protecionismo. Aí o Ciro na tréplica fala, olha, mas eu não quero um protecionismo para proteger a nossa ineficiência. Aí ele vai citar que é preciso olhar as boas práticas, né, digamos assim, lá fora e trazê-las para dentro. E aí sempre dando ele deu umas 3 ou 4 cutucadas no Eduardo Leite nessa questão de responsabilidade fiscal. Em relação à educação, falou que a aposta deve ser no professor, cita o exemplo bem sucedido do Ceará, mas não pegando somente para si os méritos disso, criticou o salário que se paga ao professor em média no Brasil. Em relação à desigualdade social, quando foi perguntar para o Mandetta, isso aqui foi um ponto importante que o Ciro começou já mostrando, falando de uma pesquisa que saiu recentemente, em que 1% da população brasileira concentra 50% da riqueza nacional. E de que 5 pessoas detêm a riqueza de 100 milhões mais pobres no Brasil. E pergunta para o Mandetta. Aí o Mandetta já começa assim meio que criticando a ideia de taxar grandes fortunas, que é algo que o Ciro claramente tem defendido como uma das questões. E aí ele traz a ideia de que fazendo isso você pode, de certa forma, acabar expulsando ou dificultando investidores, fazendo com que pessoas que estejam no Brasil resolvam fugir para paraísos fiscais, enfim. O Mandetta defendeu de que devemos ficar no teto de 34%, né, do que se tem hoje no Brasil e calibrar embaixo. O Mandetta reconhece que algo precisa ser feito, mas há uma divergência aqui em relação a essa questão das grandes fortunas. Aí o Ciro disse, olha, eu defendo as melhores práticas internacionais e que nós temos uma inteligência técnica para fazer isso de uma forma equilibrada no Brasil. Ele vai criticar então a tributação sobre o consumo, que penaliza todo mundo, tanto a dona de casa do telefone, como eu citei antes, quanto um milionário que senta para comer no restaurante ali, vai pagar no consumo e acaba que isso é injusto para quem ganha menos e defende então que se mexa na tributação sobre patrimônio e renda. E aí ele fala que além das grandes fortunas que o Ciro sugere que seja tributado um pequeno percentual acima de 20 milhões, esse percentual é tão pequeno que não estimularia a pessoa a sair do Brasil, por exemplo. E também a questão dos lucros e dividendos. Ele fala que até o Paulo Guedes agora quer cobrar, não da forma como o Ciro cobraria, mas o Paulo Guedes já caminha nesse sentido, nessa reforma tributária que foi enviada ao Congresso. Fala também de um imposto de renda mais progressivo, você cobrando ali, por exemplo, de quem ganha muito e aliviando de quem ganha pouco. Então o Ciro até cita, quem ganha 1 milhão tem a mesma alíquota de quem ganha 10 mil no Brasil. E aí quem está na primeira categoria, você pode dar uma aliviada se você aumenta a arrecadação lá em cima. E o Mandetta teve uma frase interessante dele que ele falou que na cabeça do Guedes não existem pessoas, só números. Eu achei isso aqui realmente bem interessante e retrata bem o que é Paulo Guedes. Foi um debate assim que precisa ser valorizado. E eu acho que o Estadão deve fazer com outros presidenciáveis, a gente vai estar acompanhando. E o que fica claro, de uma forma assim cristalina, é que sim, o Ciro está muito preparado para ser presidente. O Leite é muito imaturo, além de trazer ideias retrógradas, ultrapassadas. E o Mandetta, como o Ciro bem definiu ele numa entrevista, não me falha a memória, ao Valor. É alguém bem intencionado. É alguém bem intencionado, mas que me parece faltar a famosa canja, falta um pouco de experiência em outros assuntos, além daquele que ele realmente parece dominar bem, que é a área da saúde. Então é isso, meus amigos, eu agradeço demais, eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser assistir, vale muito a pena e vamos torcer para que saia desse encontro boas propostas, boas ideias, além daquilo que nós assistimos, quem sabe eles se encontrem ali num jantar depois e surja algum tipo de união em torno de um projeto nacional de desenvolvimento, que é algo que eu tenho insistido bastante aqui também no canal.
Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.